Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos continuar falando ali da síndrome de Cush nessa série aqui sobre os distúrbios da adrenal, da suprarrenal, tá? Então nesse vídeo vamos falar sobre os diferentes tipos de exames que estão disponíveis ali para o diagnóstico da síndrome de Cush, tá? Tanto os diagnósticos bioquímicos quanto os de imagem. Então já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos, tá? Então vamos comentar aqui primeiramente, né, dando um aspecto geral, falando só algumas considerações gerais no diagnóstico dessa doença, tá? Então, no vídeo passado, relembrando o vídeo passado, falamos sobre as manifestações clínicas, né, ali da síndrome de Cush. Nós vimos que são muitos os sinais e os sintomas, mas que na verdade existem poucas características que são específicas da síndrome de Cush, tá? Como é o caso, a gente pode citar como características específicas a miopatia, né, o afinamento da pele, a contusão. Então, em relação, se a gente comparar a quantidade de manifestações clínicas, elas são poucas, né? Então, por isso que para o diagnóstico é de extrema importância os testes bioquímicos, os testes de imagem, tá? Então, a primeira coisa que deve ser analisada para a realização do diagnóstico é a confirmação bioquímica do excesso de cortisol, antes mesmo de qualquer outro teste adicional, tá? O excesso de cortisol, junto com a perda do ritmo circadiano normal da secreção de cortisol, além da perturbação do feedback do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, são as características bioquímicas principais da síndrome de Cush, tá? E o que isso significa? Significa que praticamente todos os testes para confirmação do diagnóstico, ele será baseado nesses princípios, tá? O excesso de cortisol, a perda do ritmo circadiano e a perturbação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, tá? Aliás, se você não sabe o que é o ritmo circadiano em detalhes, né? Esse ritmo circadiano do cortisol, os mecanismos de feedback ali do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, clica no link acima, onde tem um vídeo que eu estou explicando com mais detalhes tudo isso, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, eu vou dar um breve resumo aqui do ritmo circadiano, mas como eu falei, você tem outros vídeos que vão explicar melhor. Então, só relembrando aqui um pouquinho o que vimos antes, né? O cortisol ele é secretado em ritmo circadiano, ou seja, né, cada horário, com o passar do tempo, ele tem valores diferentes, né? A secreção ela vai mudando de acordo com os horários, tá? Então, como a gente consegue ver aqui, existem níveis mais altos, né? Ali no início da manhã, por volta das 8, 9 horas da manhã, e atingindo os níveis, né? Depois desse pico, né, que acontece nesse horário, a gente vê que o cortisol ele vai caindo nesses valores até chegar a níveis de nadir, né? Ou seja, quase que indetectáveis por volta ali da meia-noite, tá? Então, na síndrome de Cush ocorre exatamente a perda desse ritmo circadiano, tá? Porém, a maioria dos pacientes ainda mantém, né, os seus valores pela manhã, os valores normais, dentro do intervalo normal, mas aumentam, né, os níveis noturnos. Esses valores que eles vão se suprimindo durante o decorrer do dia, na síndrome de Cush, essa redução ela não ocorre, né? Ou se ocorrer, ela não ocorre ela não alcança níveis tão baixos como
aqui nos níveis normais, né? Aqui no ritmo circadiano normal. Tá? Então, por isso também é que os níveis ali de meia-noite, né? A maioria dos testes, geralmente a gente faz o teste às 11, meia-noite, eles são ali coletas bem úteis, né? Para realizar o diagnóstico de forma eficiente, tá? Algo que é muito importante ressaltar é que em todas as investigações que dependem de um ensaio de cortisol no soro que mede o cortisol total, a terapia de reposição hormonal ou a pílula contraceptiva oral, ela deve ser interrompida pelo menos 4 a 6 semanas antes do exame, tá? Porque esses hormônios, né, a pílula contraceptiva, elas influenciam nos valores de cortisol, tá, no organismo. Então a gente começa a falar de forma específica, né, dos exames. A gente tem primeiramente o cortisol salivar noturno, né? A, a medição desse cortisol salivar noturno, ele reflete com precisão a concentração livre do plasma, tá? Porque a globulina de ligação ao cortisol, que é a CBG, ela está ausente na saliva. E com a perda do ritmo circadiano da secreção de cortisol, a medição do cortisol salivar noturno ela pode ser utilizada como um teste de triagem ali sensível para síndrome de Cush, tá? Devido ao simples procedimento, né, de coleta, que ele não é um exame invasivo, né, ele pode ser convenientemente realizado em casa, né? Então a gente não precisa reservar um lugar ali no consultório, na clínica, né? No hospital. E o fato de o cortisol salivar, ele é estável, né, ali por dia, se ele for armazenado em temperatura ambiente. Então isso oferece uma série de vantagens, né, que são atrativas ali em relação à coleta de sangue, por exemplo, tá? Principalmente em crianças e também em pacientes com síndrome de Cush cíclica, tá? Esse teste ele tem o benefício, né, em termos de conveniência, mas, obviamente, ele tem as desvantagens também, né? Que ali, principalmente, ele requer uma avaliação adicional, tá? Para chegar ao diagnóstico. Esse teste também ele pode ser muito útil como uma ferramenta, né, sensível para detectar recorrência ou falha de tratamento em pacientes após uma cirurgia, a cirurgia hipoficiária, né, ali para tratar a doença de Cush, né? Então a gente vê aqui os materiais aqui na imagem que é, é bem simples mesmo, tá? O paciente ele saliva ali no tubo de ensaio, né? E aí a partir disso a gente analisa o cortisol desse paciente. Também é muito, a gente tem o cortisol livre urinário, né? A medição do cortisol livre urinário é um teste que também ele não é invasivo, né? E ele é um dos mais utilizados na triagem da síndrome de Cush. Tá? E como é que ele funciona? Em condições normais, 10% do cortisol plasmático ele é livre, ou seja, ele não é ligado fisiologicamente ativo. Tá? Então, o cortisol que não é ligado, ele é filtrado pelo rim, sendo que a maioria é reabsorvida nos túbulos e o restante excretado de forma inalterada. Então, à medida que o cortisol sérico aumenta na síndrome de Cush, a capacidade de ligação da CBG ela é cedida e ali ocorre um aumento desproporcional no cortisol livre urinário. Tá? A principal desvantagem desse teste é que o paciente ele pode realizar o procedimento de forma incorreta ali da coleta da urina. Tá? Por isso que é muito importante ali no laboratório que o paciente ele receba as instruções do exame por escrito, tá? Exatamente para não haver erro. Também nós temos os testes de supressão com baixa dose de dexametasona, tá? Só para a gente entender como funciona esse exame, em indivíduos normais, né, a administração ali de um glicocorticoide exógeno, como é o caso da dexametasona, ela resulta
ali na supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal, o eixo HPA. Enquanto que os pacientes com síndrome de Cush, eles são resistentes, né, pelo menos parcialmente a esse feedback negativo. E por que a gente usa a dexametasona? Existe um motivo, tá? Primeiro, porque a dexametasona é um glicocorticoide sintético que é 30 vezes mais potente do que o cortisol, tá? E também tem uma duração de ação extremamente longa. Além disso, ele não reage de forma cruzada com a maioria dos testes de cortisol, tá? Então, essa é uma das principais vantagens de utilizar a dexametasona. Então, geralmente é administrado uma dose de dexametasona de 1 miligrama à meia-noite e às 9 da manhã é feita a dosagem de cortisol e dessa forma a gente consegue verificar se houve ou não a supressão do eixo HPA, né, do eixo hipotálamo hipófise adrenal. Então, resultados abaixo de 1,8 miligramas por decilitro, ali a gente exclui a síndrome de Cush, tá? Também existe os exames de segunda linha, né? Em alguns pacientes com resultados equívocos, outros exames eles podem ser realizados, como é o caso do teste de cortisol no soro à meia-noite, tá? Antes da introdução ali do cortisol salivar, que a gente já falou, a medição de um cortisol sérico à meia-noite era o único método ali confiável, né, usado ali para determinar a perda do ritmo circadiano na secreção de cortisol. Ainda hoje ele é útil como um teste de segunda linha, né, em casos de dificuldades ali de diagnóstico, e pode ser importante para excluir a síndrome de Cush em casos problemáticos, tá? Mas por que, aí pode até surgir a pergunta, mas por que a gente não usa mais esse teste? Primeiro porque é um teste extremamente oneroso, né? E também que exige que o paciente ele tenha sido internado ali por pelo menos 48 horas, então o paciente já tem que estar internado 2 dias ali para permitir a aclimatação ali do ambiente hospitalar, né? O paciente ele não deve ser prevenido do teste, né? Então ele não pode ser avisado a hora que vai ser feita a coleta, tá? Ele precisa estar adormecido, né, antes da punção venosa. E a punção venosa ela deve ser realizada dentro de 5 a 10 minutos depois de acordar o paciente. E aí a mesma coisa, resultado abaixo de 1,8 miligramas por decilitro exclui a síndrome de Cush. Então, a gente, uma vez que a síndrome de Cush ela foi diagnosticado o paciente, ele tem cortisol elevado, o próximo passo é diferenciar as causas independentes de ACTH, né, que é o hormônio adrenocorticotrófico, e os casos dependentes de ACTH, ali pela medida de ACTH no plasma, tá? Algo que é muito importante saber é que tanto a coleta quanto o processamento rápido da amostra é essencial, porque o ACTH é suscetível à degradação por peptidases, tá? Então, e a coleta ali ela deve ser feita entre 8 e 9 da manhã, tá? E ali medições consistentes, né, de ACTH abaixo de 10 nanogramas por litro confirmam a síndrome de Cush dependente de ACTH. E aí, nesse caso, a avaliação radiológica ali das suprarrenais é o próximo passo no diagnóstico. Por outro lado, se os níveis eles são consistentemente superiores ali a 20, 30 nanogramas por litro, a síndrome de Cush, nesse caso, é dependente de ACTH, tá? Que ali pode ser devido à doença hipofisária, né, ou secreção ectópica de ACTH ou CRH. Então, ali eu preciso fazer, né, após identificar se ela é dependente ou independente de ACTH, o próximo passo é a gente identificar a fonte, né, dessa causa, tá? Então, no caso aqui, investigar, começando ali pela síndrome de Cush, investigando
a síndrome de Cushing, a fonte, né, dela, nas causas independentes de ACTH. Então, eu descobri que o meu paciente ele tem a síndrome de Cushing independente de CTH. O próximo passo é identificar a origem, né? Então, a imagem das glândulas adrenais é de extrema importância ali na diferenciação entre os vários tipos de síndrome de Cushing dependente de ACTH, tá? Então, a tomografia, né, das glândulas adrenais, por exemplo, é o exame de escolha e é precisa para massas superiores, né, ali a 1 centímetro, e também permite a avaliação da glândula contralateral. Tá? Os tumores adrenais, geralmente, ele aparece com uma massa unilateral, né, ali com a glândula contralateral atrófica. Tá? E se a lesão ela for superior a 5 centímetros de diâmetro, né, ali imediatamente ela deve ser considerada maligna até que a gente consiga comprovar o contrário, tá? Já que, por que a gente faz isso? Porque já os adenomas, né, que são os tumores benignos, geralmente eles são menores, tá? Eles são menores do que 5 centímetros. Também a gente pode identificar sinais de necrose, né, hemorragia, calcificações, tudo isso são características de carcinoma, né, ou seja, tumor maligno. Então, se a gente tem todos esses sinais, é uma grande chance ali de a gente identificar ali e diagnosticar como carcinoma. E aqui a gente chega nas fontes da síndrome de Cushing, né, dependente de ACTH. Então, assim como a gente avalia as fontes da síndrome de Cushing independentes, a gente analisa as fontes dependentes também, tá? As fontes dependentes de ACTH, ela foi um dos desafios mais importantes ali na identificação da síndrome de Cushing no passado. E embora os avanços nos últimos 15 anos eles tenham melhorado e muito, né, a capacidade do diagnóstico, ainda assim a identificação hoje ela não é tão fácil, né? Como a gente pode ver aqui a série de exames que existe disponíveis, né? Existe uma dificuldade muito grande, é bem desafiador para o profissional mesmo, para realizar um diagnóstico bem preciso, né? Ele chega no resultado, mas é, é bem desafiador mesmo. Às vezes ele tem que solicitar vários exames, né? Como a gente pode ver aqui, não só para verificar a dosagem de cortisol, mas identificar as causas, né? Então, a doença de Cushing, né, quando a gente fala de doença de Cushing, a gente está falando especificamente da origem hipofisária da síndrome de Cushing. Tá? Ela é de longe a maioria dos casos da doença dependente de ACTH. Tá? Ali ele varia em torno de 85 a 90% dos casos na maioria dos estudos. Tá? Existe também, além das causas hipofisárias, a gente tem as causas ectópicas, tá? Dependente de ACTH também. Geralmente, nesses casos, os níveis de cortisol sérico e ACTH eles tendem a ser mais elevados, além de o paciente ter hipopotassemia, né? Ou seja, a baixa quantidade, baixa concentração de potássio na corrente sanguínea, tá? Essa baixa quantidade de potássio ela é mais comum em pacientes com causas ectópicas dependentes de ACTH. A gente tem os testes invasivos, né, como por exemplo o cateterismo dos seios petrosos inferiores. Tá? Essa amostragem do sinus petrosal inferior bilateral é considerado, né, esse cateterismo, ele é considerado o padrão ouro ali para distinguir entre a doença de Cushing, né, entre as causas hipofisárias e a fonte ectópica de ACTH, tá? O procedimento ele envolve ali a colocação de catéteres, né, de amostragem nos seios petrosais inferiores, é ali que vão drenar a hipófise, tá?
Algo que é muito importante ressaltar é que o procedimento ele é tecnicamente difícil, né? Ele só deve ser realizado, obviamente, por um radiologista experiente na técnica, tá? As complicações mais comuns elas são leves, né? Embora já exista relato de problemas graves que ocorreram, mas geralmente os mais comuns são bem leves, tá? O paciente ele pode ter um desconforto, uma dor transitória da orelha, né? Pode ter alguns hematomas locais ali na virilha, tá? Aqui a gente vê na imagem, né, uma imagem de radiologia desse cateterismo que é feito, tá? A gente tem também os testes que não são considerados invasivos, né, tão invasivos, que é o teste de supressão com altas doses de dexametasona, tá? Esse teste, assim como acontece com os testes de baixa dose de dexametasona, esse teste de supressão com altas doses de dexametasona foi originalmente proposto ali para diferenciar os tumores adrenais secretores de cortisol e a doença de Cush, tá? O teste é realizado ali de forma bem parecida com o teste de baixa dose de dexametasona. Nesse teste é administrado doses de dexametasona de 2 miligramas a cada 6 horas, por 2 dias, por 48 horas, ou durante a noite usando uma dose única de 8 miligramas de dexametasona às 23 horas. Tá? Essa administração em dose única acaba sendo bem mais conveniente para o paciente, né? E aí é coletada uma amostra ali no sangue no dia seguinte às 8 da manhã. Tá? Na maioria dos pacientes com síndrome de Cush dependente da hipófise, né, de origem hipofisária, o nível final de cortisol sérico é inferior a 5 microgramas. Esse teste ele pode provocar muitos resultados incorretos, né? Então, portanto, eu, por exemplo, e a maioria dos profissionais, ele não recomenda esse uso rotineiro de exame, tá? Exceto quando a amostragem ali do cateterismo do seio petroso bilateral, ele não está disponível naquele momento, tá? Existe o teste de CRH, né? O uso do teste de CRH para o diagnóstico diferencial da síndrome de Cush dependente de ACTH, ela baseia na premissa de que os adenomas corticotrópicos, né, hipofisários ali mantêm a resposta ali ao CRH, enquanto que os tumores ectópicos que são dependentes de ACTH, eles não possuem receptores de CRH e, portanto, eles não respondem ao hormônio liberador de corticotrofina, tá? Esse, em resumo, é um exame útil para diferenciar as causas dependentes de ACTH, principalmente se for combinado ali com os testes de dexametasona, né, tanto de alta dose como de baixa dose. E por fim, a gente tem os exames de imagem, né? A imagem da hipófise é uma parte importante ali na investigação da síndrome de Cush, né, dependente de ACTH, ali para identificar uma possível lesão hipofisária, né? E para auxiliar o cirurgião ali durante a exploração também, tá? No entanto, os resultados eles devem ser utilizados sempre em conjunto com a avaliação bioquímica, tá? Uma coisa não exclui a outra, tá? As técnicas modernas de ressonância magnética, elas identificam o adenoma em até 80% dos pacientes ali com doença de Cush, tá? Aqui nessa imagem, a gente consegue, né? Eu acredito que vocês não vão conseguir ver tão nitidamente, né? Mas aqui tem uma setinha e aqui tem, é, aqui, né? Nessa imagem é uma imagem de ressonância magnética e bem aqui nessa região, né? Existe um adenoma, né? Lembrando que adenoma é um tumor benigno, tá? É, existe, né, também os exames de imagem ali para as fontes de ACTH ectópica, né? Ela também é um desafio, né? Porque essas fontes ectópicas elas podem aparecer em qualquer parte do corpo, tá? Mas em geral é feita uma avaliação ali da imagem no tórax e o abdômen ali
com ou a tomografia, né, ou a ressonância magnética. Geralmente o tórax é o local de lesão mais comum, tá, de encontrar os tumores ectópicos. A tomografia ela pode ajudar a diferenciar os tumores e sombras vasculares, e também, como falamos, podemos usar a ressonância magnética, né? A ressonância magnética ela pode identificar lesões no tórax que elas talvez não são evidentes ali na tomografia, tá? Além desses dois, é possível a utilização da cintilografia, tá? Ela pode ser útil ali para mostrar a funcionalidade de tumores identificados ou também para tentar localizar tumores radiologicamente não identificados, ok? Então, com isso a gente conclui o vídeo de hoje, tá? Na semana que vem vamos falar sobre o tratamento da doença de Cush. Então, esse assunto ele está chegando ao fim, né? Ali a gente vai comentar sobre cada modalidade de tratamento que envolve a cirurgia, a radioterapia e os medicamentos também. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Lembrando que temos outros vídeos disponíveis no canal para vocês, então dá uma olhadinha lá no canal, tá? E se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma experiência também, pode deixar lá, né? Se for dúvida, a gente vai fazer o possível também para estar respondendo, tá bom? Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.